Olá, eu sou Kleber Miranda, sou educador financeiro, eu tenho mestrado em finanças e tenho mais de 10 anos de experiência em ajudar as pessoas a evoluírem na sua vida financeira, a vencer desafios relacionados ao mundo do dinheiro. Nesse vídeo, eu te apresento os fundos de investimento. Os fundos de investimento são possibilidades de investimento muito interessantes. Nós fizemos um vídeo anterior falando sobre produtos de investimento, falamos sobre produtos de renda fixa e produtos de renda variável. Os fundos de investimento tanto podem ser de renda fixa quanto podem ser de renda variável. Eu vou falar aqui sobre o produto fundos de investimento para você entender como ele funciona e como pode ser uma possibilidade interessante de diversificação dos seus investimentos. Um fundo de investimento ele é como se fosse um consórcio ou é como se fosse um condomínio. É uma reunião de pessoas, é uma reunião de um grupo de pessoas que são chamadas de cotistas, que pela união do seu dinheiro, pela somatória do seu dinheiro, eles podem comprar uma empresa, podem comprar um empreendimento, podem fazer aportes em grandes empreendimentos. Fundos de investimento são grandes players no mercado financeiro. Um fundo de previdência privada é um fundo de investimento. Os fundos de pensão são conjuntos de fundos de investimento. As empresas investem em fundos de investimento, os governos, os fundos de previdência investem muito em fundos de investimento, porque ele te dá a possibilidade de acessar investimentos grandes que sozinho você não poderia fazer. Um fundo possui uma instituição administradora. Então, existem empresas, existem organizações que fazem a gestão ou a administração de fundos de investimento. As administradoras cuidam do dia a dia administrativo de um fundo. As gestoras fazem a aplicação nos investimentos, coloca e tira nesse ou naquele investimento. Um fundo de investimento é uma organização bastante dinâmica. Todo banco possui fundos de investimento. Existem bancos grandes chamados bancos de investimento que eles possuem vários fundos de investimento. As corretoras de valores oferecem fundos de investimento de diversos bancos. Os recursos que estão em um fundo são custodiados em uma instituição financeira, que fazem a guarda do dinheiro e pode ser aí independente das administradoras ou das gestoras de fundo. Existe uma variedade muito grande de fundos de investimento no mercado. Existem fundos de curto prazo, fundos de longo prazo, fundos que investem no exterior, fundos que investem em moeda, fundos que investem em ações, fundos que investem em crédito privado de empresas, fundos que investem em títulos do governo, que são mais chamados de fundos de renda fixa, tem um percentual grande aí de títulos do governo. Existe uma organização chamada Ambima, que organiza e disciplina uma instituição privada que faz a autorregulação do mercado de fundos de investimento. E as pessoas que ofertam fundos de investimento no mercado, elas têm que passar por certificações profissionais bastante rigorosas para garantir qualificação e, de certa forma, independência na hora de ofertar produtos financeiros. Vale lembrar que ao investir em qualquer produto financeiro, mas especialmente em fundos de investimento, é importante você fazer um teste, que é um teste de perfil de investidor, onde você vai verificar se o seu perfil é mais conservador, se você tem mais dificuldade em relação ao risco, se você é mais avesso ao risco, se você gosta do seu dinheiro um pouco mais seguro, se você possui um perfil moderado, que corre algum risco, mas num percentual baixo aí do seu investimento,
ou se você possui um perfil agressivo. O agressivo é aquele que suporta correr mais risco em nome aí de uma possibilidade de uma rentabilidade superior. Então é importante responder esse questionário de perfil de investidor, é importante conhecer seu perfil para você comprar o produto financeiro ou investir naquilo que tem a ver com você e com o seu jeito. Não adianta uma pessoa que gosta de segurança investir em um fundo de ações, um fundo multimercado, que possui uma variabilidade muito grande e possibilidade de perda, e você se frustrar. O produto tem que ser adequado ao conhecimento que o cliente tem, ao horizonte de tempo que ele tem e ao conhecimento que ele tem, ao horizonte de tempo que ele tem e ao objetivo que ele tem para aquele investimento. Então, esse casamento tem que ser feito junto com quem está ofertando o produto financeiro, seja uma pessoa de banco, seja uma pessoa de corretora, porque esses investimentos eles são acessíveis através de bancos e corretoras. Não tem outra forma de investir em fundos de investimento que não seja através desses. Existem os fundos de investimento abertos, que você pode entrar, se tornar um cotista a qualquer momento e sair. Existem os fundos de investimento fechados. Você investiu na captação que ele faz, você vai ficar o tempo que o fundo dura, só quando o fundo for liquidado, quando for feito o desinvestimento, é que o seu dinheiro é devolvido. Então, os fundos fechados costumam ser mais indicados para empresa, para fundos de pensão, institutos de previdência. As pessoas físicas costumam ter um pouco mais de aversão ao dinheiro ficar preso aí um longo tempo. Mas são possibilidades que existem para perfis diferentes, com rentabilidades diferentes. O importante é adequar o seu perfil ao perfil do produto financeiro. Se eu compro uma cota de um fundo de investimento, por exemplo, quem tem FGTS já teve a possibilidade de comprar ações da Vale, já teve possibilidade de comprar ações da Petrobras, teve há um tempo atrás do Pré-Sal. Esses são fundos de investimento. A pessoa usou um dinheiro do FGTS e colocou num fundo. O importante é que quando você se torna cotista de um fundo, esse fundo tem um conselho de administração, tem um conselho fiscal. Dependendo da quantidade de cotas que alguém tem, ele pode participar desses órgãos, né, deliberativos, ou comitê de investimento do fundo, ou coisas assim. Os fundos de investimento permitem participar de negócios grandes. Quando você compra uma cota de um fundo de investimento, o fundo passa a te enviar informações a cada mês, 45 dias, 2 meses, sobre a situação do fundo, sobre a valorização da cota, porque no Brasil nós temos a marcação do valor das cotas a mercado. Então, todos os dias é possível saber no jornal, na internet, o valor de uma cota de um fundo de investimentos. Quem fez o investimento, como eu citei, do FGTS na Vale ou na Petrobras, recebe essas informações em casa para saber tanto a valorização da sua cota, quanto lá o valor da ação. É possível ter essas informações. Outra coisa, quem compra a cota pode participar das assembleias de cotistas. Quem tem uma cota de um fundo de investimento sempre vai receber a informação de que vai acontecer uma assembleia. Infelizmente, essas assembleias acontecem nos grandes centros, Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Mas caso você que está assistindo a minha palestra seja de uma cidade sede de um fundo de investimento, por exemplo, São Paulo é a maior cidade do país e é o centro financeiro do país. Grande parte dos fundos de investimento tem sede em São Paulo. Talvez você comprou cotas de um fundo de investimento que vai fazer uma assembleia na sua cidade, na cidade onde você mora ou próximo, você pode ir lá. Você pode questionar os gestores e os administradores, assim como os fundos também criam canais de comunicação com os seus clientes, tanto do fundo para o cliente quanto do cliente para o fundo, ok?
Como eu falei que você pode ter acesso a investimentos muito grandes, através de um fundo de investimento, eu com R$1.000, eu posso investir num investimento de R$1 bilhão, de 10 bilhões de reais, que eu não teria acesso com um pouquinho de dinheiro que eu tenho. Então, um cotista coloca dinheiro no fundo, o fundo compra os ativos, o imóvel, a rodovia, a ferrovia, a fábrica, a empresa do que for, ou a moeda, o dólar, as ações no exterior, ou títulos de dívida, ou títulos do governo. E quem é o titular, quem é o dono desse ativo é o fundo. Você se torna dono de um pedaço do fundo. Por que que é interessante? Porque você, como cotista, não vai correr o risco lá do negócio. O fundo corre o risco, só que as responsabilidades e o custo financeiro fica diluído entre os membros, fica diluído entre todos os cotistas, como era o caso de um consórcio. Então pode ser uma coisa bastante interessante, sim. Mais uma coisa para você aprender sobre fundos de investimento. Os fundos de investimento cobram taxas de administração. Sempre vai ter uma taxa para remunerar a estrutura administrativa do fundo. Essa taxa de administração tem que ser a menor possível. Não vale a pena, nem faz sentido você investir um fundo de investimento que te cobra 5% ao ano de taxa de administração. É muito alto. Mas às vezes eles te enganam. Eles te vendem um fundo de investimento com uma taxa de administração alta, só que o foco não está no produto, o foco está nos sorteios. Compre aqui o hiperfundo desse banco ou daquele banco que sorteia carro, que sorteia viagem, sorteia aquilo. Você compra olhando para a viagem e não percebe que ele está te cobrando uma taxa alta e te entregando uma remuneração muito baixa. Para comparar a rentabilidade de fundos de investimento, você só comparar, por exemplo, com o CDI. O CDI, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro ou interbancário, é o parâmetro dos investimentos em renda fixa. Você consulta o CDI em qualquer site de notícia econômica, coloca no Google, valor do CDI hoje. Se um fundo de investimento estiver te dando uma remuneração muito abaixo do CDI, não tem por que você investir em um fundo de investimento e não investir você mesmo num CDB ou num fundo DI que tem aí como benchmark. Grava essa palavra, benchmark é um parâmetro de mercado, é um balizador, é como se fosse uma régua onde eu vou comparar aí o meu rendimento. Tem fundos de investimento que o benchmark, ou seja, o parâmetro dele é o Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores. Tem fundos de investimento que o parâmetro dele é o CDI. Tem fundos de investimento que o parâmetro dele é a taxa Selic. Lembra sempre que quanto mais conhecimento eu tenho do produto, melhor eu invisto. Então, se eu conhecer bem, pode ser que os fundos de investimento sejam um bom veículo para colocar meu dinheiro. E se o fundo for muito, te cobrar muito caro, use a economia de mercado contra ele, não invista. Invista em outra coisa. É por isso que o capitalismo é interessante. Ele te apresenta um monte de possibilidades e você faz a sua escolha consciente. Ah, eu vou investir em fundos do Itaú, do Bradesco, de bancos do exterior, eu vou investir numa corretora X, numa corretora Y. Você que escolhe. O importante é saber que, por exemplo, com a internet, você tem aí uma série de alternativas. E nos nossos materiais de apoio aqui, tem muito material que pode te ajudar e te orientar a fazer essas comparações e conhecer melhor os produtos financeiros. Um exemplo de fundo de investimento é o fundo de investimento imobiliário. É uma possibilidade de você investir em imóveis gigantescos com pouquinho dinheiro. É a possibilidade de você ser sócio de um shopping, de um hospital. É a possibilidade de você ser sócio de um fundo que é dono de agências bancárias, que é dono de condomínios de casa, fundos que são donos de grandes prédios comerciais na Faria Lima, em São Paulo, por exemplo. A maioria dos grandes prédios que tem ali pertence a fundos de investimento.
Uma empresa sozinha não vai levantar um prédio de 40 andares de lajes corporativas porque ela ocupa 2, 3 andares. Hoje em dia, fundos de investimento constroem fábricas, constroem galpões e alugam para as empresas com contratos de 20, 30 anos. Você ser sócio de um investimento desse pode ser muito interessante. Só uma ressalva sobre fundo de investimento imobiliário é que fundo de investimento imobiliário é um investimento em renda variável. Então, ele costuma ser negociado em bolsa de valores. Você entra na bolsa, tem lá um IFIX, que é um índice de fundos imobiliários, para você acompanhar a rentabilidade e esse mercado diferente. Tem um shopping perto da minha casa, de uma grande marca conhecida de shoppings, que é de fundo imobiliário. Você vai no shopping e acha que ele é da empresa X, da empresa Y, não é. É de milhares de investidores que são donos daquele shopping. E como que os investidores ganham dinheiro? Pela valorização da cota. E como que a cota se valoriza? Pelo aluguel dos imóveis, pelo pagamento dos aluguéis e pelas receitas que o fundo tem com aqueles imóveis. Então, fundos de investimento e fundos de investimentos imobiliários podem ser aí possibilidades interessantes de investimento. Existem fundos de investimento, de maneira mais geral, que são mais agressivos na sua estratégia de investimento. Lembra, se são mais agressivos, se prometem uma rentabilidade mais alta, eles oferecem também um risco mais alto. Como eles estão dispostos a te entregar uma rentabilidade mais alta, tem fundo que te cobra uma taxa de performance. Tudo isso você sabe quando assina o prospecto, quando recebe o prospecto e a lâmina para poder fazer o investimento, todas as informações estão ali. Taxa de performance é assim: eu vou te devolver um rendimento do CDI. E tudo que passar do rendimento do CDI, você vai me pagar mais X% desse rendimento. É um bônus que você dá para o gestor e para o administrador por bater metas de investimento. É uma possibilidade aí mais agressiva de investimento em fundos de investimento. Então, você paga a taxa de administração, é importante você acompanhar como o fundo vai se comportando, é importante você conhecer as pessoas que estão por trás desse fundo de investimento, qual a reputação delas, a formação, a experiência. Coloca o nome das pessoas no Google hoje em dia, você encontra tudo sobre todo mundo. Eventuais escândalos, bons rendimentos, pessoas que ganharam prêmios. A indústria de fundos de investimento tem revista, dão prêmio, as revistas de negócios fazem rankings, as empresas internacionais de rating classificam o rating ou o risco, como que está a classificação desses fundos. Então, eu vou investir em fundos que têm boa classificação, têm profissionais experientes, eles são distribuídos por grandes instituições e as taxas que eles me cobram são taxas interessantes. Então, fica aí conhecimento importante para você sobre fundos de investimento. Dei uma pequena ideia sobre fundos de investimento imobiliário. Nós nos vemos nos próximos vídeos com mais informações sobre educação financeira para você.